O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, tomou posse, fez algumas afirmações. Aliás, acabei de receber o link aqui. O ministro Mauro Vieira conversou por telefone neste momento. Estava até com o link no Twitter do Ministério de Relações Exteriores. Conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Acaba de chegar essa informação. O ministro tomou posse, falou de atenção especial ao resgate de laços com a América Latina e o Caribe, falou da Unasul, falou da CELAC também, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Para falar sobre esse tema, nós estamos com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM e que sempre nos atende com uma super gentileza. Como vai, professor Trevisan? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos que nos escutam. Seja muito bem-vindo aqui. Professor, essa afirmação como uma das primeiras feitas pelo ministro, pelo chanceler, dessa relação que precisa ser estreitada com os países que compõem a Unasul e também da América Latina e Caribe, mostram uma tendência desse novo governo de primeiro estabelecer uma retomada de contatos estratégicos com essa fatia do que retomar os contatos com a União Europeia, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta que talvez a gente tenha que esperar algum tempo para ter alguma resposta mais precisa. Ao que parece, acompanha todo o procedimento do próprio governo Lula, não é? O governo Lula dá uma olhada assim ao que ele fazia quando era governo, vamos dizer assim, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, isso tinha um contexto, uma relevância, uma importância, um quadro que era notório. O mundo mudou, né? Então, de alguma forma, quando nós olhamos para essa realidade, é claro que a América Latina tem importância, sim. A tarefa principal do novo Itamaraty é aquilo que o presidente Lula resumiu na COP27. O Brasil está de volta. O Brasil quer protagonismo. Isso é absolutamente importante, isso é absolutamente interessante, especialmente para todos nós, viu? Não é uma conversa de diplomata, não. O Brasil está de volta significa negócios, o Brasil está de volta significa recuperar a exportação, o Brasil está de volta significa emprego e renda. Ótimo, está tudo certo. Outra coisa é como a gente está fazendo isso. São coisas diferentes, né? Então, me parece que esse apelo para a América do Sul mais presente, ele contenta, ele agrada uma certa visão dentro do bloco de poder. É preciso esperar algum tempo para ver se isso efetivamente tomará só este rumo com esta importância. Me chamou a atenção a notícia que você acabou de dar, que o embaixador Mauro Vieira, nosso chanceler, falou com Antony Blinken hoje ao telefone. Esse fato é relevante, né? Esse fato sinaliza que aquele recado dado por quem veio representar os Estados Unidos preocupou o Itamaraty. Ótimo, sinal de que nós estamos vamos dizer desta forma, né, bastante atentos ao quadro mais complexo do mundo. Quando a gente fala desse contato, é inevitável que a gente também reporte para as relações sempre tensas entre Estados Unidos e China e dois parceiros importantíssimos. A comitiva chinesa deixou muito claro a necessidade e a abertura para estreitar ainda mais as relações com o governo brasileiro, mas sempre tem que haver uma gestão de não crise, né, professor, entre essas duas relações, porque o Brasil só tem que tirar frutos desses dois interlocutores e não sofrer, de alguma forma, com as crises constantes que eles têm entre ambos, né? Ronald, você tocou no ponto central. O que é que nos interessa nessa crise entre Estados Unidos e China, né? Talvez a parte mais sensível do discurso do embaixador Mauro tenha sido o sinal de que o Brasil volta àquilo que era, de alguma forma, a nossa política tradicional e equilibrada, sem qualquer isolamento e sem qualquer posição muito definida. Nós sempre marcamos uma certa equidistância, isto há décadas na política externa brasileira. Esse foi o nosso comportamento.
Não é à toa que nós somos o país que abre a ONU, a reunião da Assembleia da ONU. Esse foi o nosso comportamento ao longo de décadas. Esse comportamento tinha sido, de alguma forma, prejudicado na gestão passada por uma visão muito antiglobalista, do que o que todos sabemos. Isso já passou, página virada. O que nos interessa agora é, na relação Estados Unidos-China, essa tensa relação que tem muitas variáveis, qual é a posição do Brasil? A posição do Brasil é a dos nossos interesses nacionais, ponto. Isso ficou muito claro. Né? Então, se nós propomos, de alguma forma, o fim de um alinhamento automático com os Estados Unidos, isso está no discurso do Mauro Vieira. Isso é porque nós tínhamos esse alinhamento numa era Trump, num quadro. O quadro mudou. Nós vamos ter uma discussão mais equilibrada. Com China, é interessante nós termos relações com a China, ela é dona de 35% das nossas exportações. Eu vou repetir, é mais de um terço. É claro que ela é relevante. Isto não significa para nós que nós tenhamos que fazer uma aproximação total com um ou com outro. A posição equidistante de que fala o Mauro Vieira é a posição que mais nos interessa, especialmente se nós queremos recuperar protagonismo. Se nós queremos que o Brasil esteja de volta, nós temos que estar de volta numa situação vantajosa para nós. Esse papel em relação a Estados Unidos e China é um papel de uma prudente distância dos conflitos e uma necessária aproximação daquilo que nos interessa. Professor, já que a gente falou de política e comércio internacional, é importante a gente falar também, ainda nas relações internacionais, de como o Brasil deve se comportar com a mudança de governo com relação ao conflito na Ucrânia. A gente, ao longo da história, teve um posicionamento, como o senhor disse, que permitiu o Brasil ser um apaziguador, digamos assim. Mas, a partir de agora, o senhor percebe que viés que pode ser adotado dessa mesma forma? Olha, nós temos no episódio da Ucrânia, da guerra da Ucrânia com a Rússia, nós estamos num processo de definição de cenários de negociação, né? Ao Brasil compete sim, é necessário sim, participar desse cenário de negociação. Nós às vezes temos uma ideia de que a guerra pode ser eterna, pode ser constante. Talvez as questões econômicas, talvez a presença do inverno, talvez uma necessária renegociação. Aquele aperto de mão entre Biden e Xi Jinping tem tudo a ver com a Ucrânia. Né? Vamos deixar as coisas claras. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós estamos num momento diferente desse conflito. A diplomacia brasileira que está chegando, que está tomando posse do Itamaraty, tem consciência absoluta dessa nova realidade de proximidade de negociações. Talvez nos interesse, nesse momento, participar como um ativo observador desse processo e não definirmos posições. Se nós imaginarmos de volta uma viagem, por exemplo, como já foi feita a Moscou, isso não será prudente nesse momento. Se nós imaginarmos uma declaração muito enfática contra a Rússia, que vai desagradar a China, também não será prudente. A posição de observador é bastante interessante, principalmente se nós queremos recuperar, eu insisto, um protagonismo de um país que senta na mesa dos que decidem. O chanceler também assumiu, professor, um compromisso com a transição para energias limpas e com respeito a acordos internacionais sobre o meio ambiente. Palavras dele aqui. Isso vai exigir diplomacia ambiental e climática de primeira grandeza, disse o Mauro Vieira. Esse posicionamento, o senhor já tinha conversado com a gente no domingo aqui na posse do presidente Lula, falando da importância desse tipo de posicionamento, da presença do presidente eleito à época na COP27 e também a perspectiva de se trazer uma reunião de cúpula para falar sobre a Amazônia aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa declaração? Essencial, Ronald, essencial. Quando nós falamos dessa diplomacia verde, quando nós falamos disso, nós estamos falando de uma agenda diplomática importante que tem 5 pontos. É só numerar os 5 pontos para a gente ter uma ideia do tamanho da tarefa. Né? Tem a ver com proteção ambiental, tem a ver com mudança de clima,
tem a ver com desmatamento, olha, isso nos atinge diretamente, tem a ver com o mercado de carbono e tem a ver com financiamento verde. Observe o sinal fortíssimo da Alemanha dos 35 milhões. 35 milhões é só um aperitivo do que pode vir. Observe que é neste quadro que uma diplomacia de recuperação de imagem do Brasil tem que estar muito presente. O presidente Lula fez um bom trabalho, isso é indiscutível, na COP27, ao se apresentar como um amigo da questão ambiental, como um impulsionador da questão ambiental. A nomeação, eu repito aquilo que nós conversamos já, a nomeação da ministra Marina Silva, com tudo que ela representa no contexto internacional, é um selo de garantia, sim, né, principalmente para a questão do desmatamento. Tudo isso vai implicar em reposicionamento do Brasil em muitas questões. Eu aproveito a tua pergunta para dizer que esta diplomacia verde será essencial para que quando nós sentarmos para discutir, para rediscutir o acordo Mercosul-União Europeia, nós tenhamos a suficiente força para que o protecionismo praticado pelos europeus, disfarçado de proteção ambiental, não aconteça. O jogo é esse. Não adianta nós imaginarmos que o mundo, as nações não têm amigos, as nações só têm interesses. Quando nós olhamos para esse quadro, recuperar diplomacia verde será sentar para negociar o acordo Mercosul-União Europeia, não em uma posição de fragilidade. Essa questão é essencial, Ronald, você tem toda a razão. Professor, ainda nesse contexto das energias limpas e uma atenção especial com as mudanças climáticas, como é que fica, e aí voltando a falar de Mercosul e a relação com a União Europeia, a volta das negociações, de algo que ficou meio adormecido ao longo desse tempo, de uma parceria mais efetiva, e tendo aí no meio do caminho os interesses dos produtores agrícolas da Europa, principalmente os franceses, sempre preocupados em defender a própria produção. Sem dúvida nenhuma, esse é o ponto, Ronald. Esse é o ponto, não é? Quando nós falamos do acordo Mercosul-União Europeia, nós estamos falando de um contexto de 2019, pré-pandemia, em que, de alguma forma, a fragilidade latino-americana, inclusive nesse assunto, pela fragilidade da posição brasileira, se transformou em uma moeda de troca importante para acalmar a poderosa indústria do agronegócio francesa e polonesa. Não nos esquecemos da Polônia não, viu, Ronald? Ela tem uma força enorme. Né? A indústria de laticínios, em tudo que cerca a indústria do leite na França, tem bastante medo da produtividade da indústria brasileira. É nesse quadro que nós precisamos retirar desses nossos competidores o argumento ambiental. A presença da ministra Marina Silva será essencial num processo como esse. Isto é do interesse direto do nosso agronegócio, e eu repito, quando é interesse do nosso agronegócio, nós estamos falando de emprego e renda no Brasil, isso é bom. Né? Então, quando nós estamos comentando isso, nós estamos comentando sobre França com agronegócio, mas nós estamos falando também de dois outros óleos bem gordinhos, óleo bem gordo, que são os óleos alemães. Os alemães estão interessados em um processo de entrada na nossa indústria, em um processo de, inclusive, qual é a fatia que vai entrar de automóveis alemães no Brasil. Esse processo nós vamos ter que entrar para discutir em outros parâmetros. E aí nós vamos ter que discutir que tipo de indústria vocês estão pretendendo trazer para cá. Quais são a nossa integração nas cadeias produtivas industriais modernas, atuantes. Eu estou pensando em termos de carro elétrico, por exemplo, mobilidade urbana em outro padrão. Então, nós não estamos só falando de França, nós estamos falando de Alemanha, mas para isso nós temos que pensar em termos de como é que nós lidamos com o mercado de carbono aqui. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos de selo verde, quando nós falamos de agenda verde, nós estamos falando diretamente de uma negociação que envolve
desmatamento, agronegócio, mas envolve carbono quando envolve indústria. É nesse quadro que a política externa brasileira hoje, as definições de política externa brasileira hoje são essenciais. Nós vamos prestar muita atenção em atualizar esse quadro. Talvez esse ponto seja fundamental. E será fundamental também nessa busca de protagonismo o fato que nós estamos discutindo muito pouco, que é a próxima reunião do G20 a acontecer no Brasil. Em dezembro deste ano, de 2023, nós precisamos nos preparar para ela. Perfeito. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Temas não faltam aqui para a gente conversar, professor, mas a gente vai marcar mais um bate-papo ao longo dos dias para falar sobre isso, tá bom? Um grande abraço, professor. Muitíssimo obrigado pela tua atenção. Obrigado a vocês pela entrevista e boa tarde a todos. Valeu.